E aí pessoal, hoje vou dar continuidade aos conhecimentos específicos do Concurso Público Nacional Unificado 2024. Eixo temático 2, Políticas Públicas. Tópico 2, Avaliação de Políticas Públicas. Subtópico 2.1, Principais componentes do processo de avaliação. Vamos lá pessoal, porque a data da prova está aí, dia 5 de maio de 2024. Já vai deixando o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. 2. Avaliação de políticas públicas. A avaliação de políticas públicas é um processo sistemático e objetivo que visa analisar a eficácia, eficiência, efetividade, equidade e sustentabilidade das políticas implementadas pelo governo. Ela é essencial para verificar se as políticas estão atingindo seus objetivos, se estão sendo executadas de forma adequada e se estão gerando os resultados esperados. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a avaliação de políticas públicas. Objetivos claros. Antes de iniciar a avaliação, é fundamental que os objetivos da política pública em questão estejam claramente definidos. Isso permite que os avaliadores determinem quais aspectos da política serão examinados e quais critérios serão utilizados para avaliá-la. Indicadores de desempenho são utilizados para medir o progresso e os resultados alcançados pela política pública. Esses indicadores podem incluir números quantitativos, como taxas de participação, redução de índices, gastos financeiros, entre outros, bem como indicadores qualitativos, como satisfação dos beneficiários, qualidade dos serviços prestados, entre outros. Avaliação de impacto. Um dos principais aspectos da avaliação de políticas públicas é a análise dos impactos gerados pela política na sociedade. Isso envolve identificar e medir as mudanças efetivas causadas pela política, seja na vida das pessoas, na economia, no meio ambiente ou em outros aspectos relevantes. Avaliação processual e finalística. A avaliação processual ocorre durante a implementação da política, permitindo ajustes e correções ao longo do tempo para melhorar seu desempenho. Já a avaliação finalística é realizada ao final da implementação da política, visando verificar se os resultados alcançados estão de acordo com os objetivos estabelecidos. Participação dos stakeholders. É importante envolver os principais interessados, ou stakeholders, no processo de avaliação de políticas públicas. Isso inclui gestores públicos, beneficiários, sociedade civil, acadêmicos, entre outros, que podem fornecer insights valiosos sobre os impactos e resultados da política. Uso dos resultados. Os resultados da avaliação devem ser utilizados para informar a tomada de decisão e o planejamento de políticas futuras. Isso pode envolver a adoção de medidas corretivas para melhorar o desempenho da política atual, bem como a formulação de novas políticas com base nas lições aprendidas. Em resumo, a avaliação de políticas públicas desempenha um papel fundamental na gestão pública, fornecendo informações essenciais para o aprimoramento contínuo das políticas e para o alcance dos objetivos de desenvolvimento e bem-estar da sociedade. 2.1 Principais componentes do processo de avaliação. Os principais componentes do processo de avaliação de políticas públicas incluem: definição de objetivos e critérios de avaliação. Antes de iniciar a avaliação, é essencial estabelecer claramente os objetivos da política pública em questão e os critérios pelos quais ela será avaliada. Isso inclui identificar os resultados esperados, as metas a serem alcançadas e os indicadores de desempenho relevantes. Coleta de dados. O próximo passo é coletar dados relevantes para avaliação, incluindo informações sobre a implementação da política, seus impactos e resultados alcançados. Isso pode envolver a análise de dados quantitativos, como estatísticas e indicadores, bem como a realização de entrevistas, pesquisas e estudos de caso. Análise e interpretação dos dados. Uma vez coletados os dados, é necessário analisá-los e interpretá-los de forma a entender o desempenho da política pública em relação aos seus objetivos e critérios de avaliação. Isso pode incluir a identificação de tendências, padrões e relações de causa e efeito entre as variáveis analisadas. A avaliação de impacto. Um componente crucial da avaliação de políticas públicas é a avaliação de impacto, que visa determinar os efeitos da política sobre os indivíduos, comunidades ou setores-alvo. Isso pode envolver a comparação dos resultados alcançados com o que teria acontecido na ausência da política, o chamado grupo de controle, bem como a análise dos custos e benefícios associados à sua implementação. Feedback e recomendações. Com base nos resultados da avaliação, é importante fornecer feedback aos tomadores de decisão e outros interessados sobre o desempenho da política pública. Isso pode incluir a identificação de pontos fortes e áreas de melhoria, bem como recomendações para ajustes ou reformulações na política. Disseminação dos resultados. Por fim, os resultados da avaliação devem ser divulgados de forma transparente e acessível a todos os envolvidos, incluindo gestores públicos, legisladores, sociedade civil e cidadãos em geral. Isso contribui para a prestação de contas, a transparência e o aprendizado organizacional. Esses são os principais componentes do processo de avaliação de políticas públicas, que juntos fornecem uma visão abrangente do desempenho e dos impactos das políticas implementadas. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Deixe nos comentários que compartilhe o material. Faço vídeos durante a noite e aos finais de semana.
Se puderem ajudar, já compartilhe o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ativar o sininho. Abraço! E bons estudos! Fui!